pessoal, é hora da gente falar de atualidade. Eu sou o professor Thiago Feitosa e seja bem-vindo ao SEI. Vamos falar hoje sobre o trabalho no mundo moderno. Galera, a questão do trabalho é uma questão bastante importante e delicada quando a gente fala da economia. O trabalho sofreu diversas transformações ao longo da história humana. A gente percebe, né, pessoal, que o trabalho escravo ele perdurou durante grande parte da nossa história. E com o industrialismo, a partir do século XVIII e XIX, o trabalho assalariado começou a ganhar bastante força. Isso não significa que a escravidão tenha acabado com o sistema de trabalho, até porque isso é relatado pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, uma série de atividades no mercado análogas à escravidão. Quando você vê esse termo análogo à escravidão, significa que são trabalhos, mesmo que supostamente assalariados, que exercem um nível de exploração tão forte que isso acaba sendo, né, análogo, similar a um escravismo, né? Temos inclusive um relato recente, onde o homem mais rico do mundo, que é o proprietário das lojas Zara, ele é acusado pelo OIT de um uso extensivo de trabalho escravo, ou seja, um enriquecimento usando mão de obra extremamente barata, explorada em longas jornadas de trabalho, compondo e caracterizando o que chamamos de subemprego. É importante entender, galera, que as fases tecnológicas que o capitalismo sofreu desde o século XVIII, elas modificaram de sobremaneira o trabalho. Na primeira fase, na primeira Revolução Industrial, o trabalho era extremamente explorado, sem direitos, sem nenhum tipo de legislação que pudesse regulá-lo. Isso levou o trabalhador a uma série de manifestações e insatisfações que na segunda Revolução Industrial, já com o modelo fordista diferente, né? A gente lembra das linhas de produção em série, onde os trabalhadores eram dispostos ao longo dessa fábrica trabalhando repetitivamente, houve uma grande necessidade de mão de obra e o trabalhador passou a ocupar um papel central no capitalismo. A força do trabalhismo começou a se estruturar. E isso no início do século XX foi muito forte. Legislações trabalhistas, conquistas sociais, fortalecimento de sindicatos foram características do início da segunda Revolução Industrial. Porém, a gente percebe que a evolução do trabalho, né, sobretudo no viés tecnológico, se modificou bastante. A partir da década de 1970, você vai ter um aumento da revolução técnico-científica e informacional, que vai tornar a tecnologia, a robótica, a informática, a mecatrônica as palavras-chave no segmento produtivo. Já não eram mais necessárias aquelas grandes linhas de produção. Já não eram mais necessários aqueles grandes volumes de trabalhadores. Ou seja, a minha requisição agora é da mão de obra altamente qualificada. Eu preciso dos cérebros pensantes, eu preciso dos produtores de tecnologias, dos produtores de conceitos, de patentes. E isso, claro, levou ao fortalecimento da estrutura que a gente conhece como os tecnopolos. Os tecnopolos são polos de tecnologia onde empresas e universidades se integram, onde a empresa investe na universidade e a universidade devolve para a empresa mão de obra altamente qualificada e patentes tecnológicas. Essa dobradinha ela faz muito sucesso, ela é muito interessante, sobretudo em países centrais. Vemos isso na Europa, vemos isso no Japão, vemos isso nos Estados Unidos, né, com seu grande expoente que é o Vale do Silício, na Califórnia. Isso reinventa o trabalho, reinventa as relações de trabalho e dá a esse trabalhador altamente qualificado um prestígio muito maior no mercado. Só que a gente precisa fazer uma análise. E o trabalhador de baixa qualificação? E as pessoas que na segunda Revolução Industrial eram os fabricantes e agora as máquinas executam as suas tarefas. O que acontece com eles? Isso vai desenvolver o que nós chamamos de desemprego estrutural, que é uma fatia de trabalhadores que vão se manter desempregados porque a estrutura do capitalismo moderno não permite que eles sejam incluídos, já que eles não têm a qualificação necessária e o trabalho que eles sabem executar já não é mais requisitado. Dentro desse processo, pessoal, a gente percebe que as relações trabalhistas estão cada vez mais flexibilizadas. As intenções dos governos passam a ser de mudanças nas legislações. Por quê? Governo bom é governo que gera emprego. Mas como você gera emprego se a empresa não tem interesse em te empregar? Se você ganha demais, se você tem direitos demais, se você tem sindicatos fortes demais. Então a gente tem percebido no mundo uma tendência à flexibilização das leis de trabalho. Isso é muito mais forte, por exemplo, no Sudeste Asiático. E não por coincidência, melhor dizendo, esta área é a principal área de produção hoje no mundo. Países como a China, países como os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, nos quais se destacam a Malásia, o Vietnã, a Indonésia, as Filipinas. Esses países apresentam legislações trabalhistas pífias. Os salários são extremamente baixos e isso é um grande atrativo para as empresas, já que estamos num mundo globalizado. Quem disse que uma fábrica de calçados europeia precisa fabricar calçados na Europa? Ela mantém a sua gestão, toda a sua parte de planejamento e criatividade no seu próprio espaço
e manda as suas unidades produtivas para o mundo. Esse é um conceito que a gente chama de fábrica global, a dispersão de indústrias pelo mundo. O iPhone, né, pessoal, que é o grande símbolo de consumo do mundo moderno, ele é fragmentado em 70 partes diferentes, em 70 lugares diferentes. Lugares que apresentam o quê? Vantagens locacionais. E dentre elas, a questão trabalhista é muito forte. Então, esse cenário de reforma trabalhista que você enxerga no Brasil, que você enxerga na Europa e que você enxerga em vários lugares do mundo, na verdade é uma pressão das próprias empresas para que haja uma flexibilização nas legislações e, obviamente, elas consigam implantar as suas produções com um custo mais baixo e um aumento do lucro, né? E competir, né, pessoal, com legislações muito reduzidas de países mais pobres, isso acaba sendo difícil para os países mais ricos. Tanto que o desemprego aumenta muito nos Estados Unidos, o desemprego aumenta muito na Europa, até o próprio Brasil tem taxas de desemprego hoje muito mais altas e a Ásia apresenta ritmos de crescimento bastante impressionantes. Então essa questão trabalhista é muito importante em todos os concursos, fiquem ligados nela. Galera, curte a gente no Facebook, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixa o seu like nesse vídeo e compartilhe. Faça parte da família SEI e venha se integrar às nossas videoaulas que estão disponíveis para você. Um forte abraço e até a próxima aula.